Olá pessoal, meu nome é Fernanda Rocha e bem-vindo ao meu canal. Hoje o vídeo é bem diferente e se tiver alguém aí acompanhando o meu canal, vai estranhar vídeo na sexta-feira. Pois é, para quem não sabe, eu comecei no YouTube falando sobre livros. E nesse ano de 2024 eu decidi voltar com esse assunto com um segundo vídeo toda semana. Eu vou explicar tudo isso agora e também vou contar a minha história de como eu comecei a gostar de ler. Bom, gente, vamos para a parte 1 desse vídeo. Para quem não sabe, eu comecei no YouTube por causa dos livros. Alguns anos atrás eu tive um blog literário Trilhas Culturais, que inclusive ele está ativo, eu vou deixar o link dele aqui na descrição. E durante uma época eu tive parcerias com várias editoras e também com os autores. Então as editoras que eu tinha parceria me mandavam todo mês os lançamentos do mês para mim, de graça. Em troca, eu lia esses livros, fazia resenha, tanto escrita quanto vídeo resenha, e divulgava os livros dessas editoras. Gente, pequena pausa que tocou um telefone aqui em casa e eu tive que desligar porque estava sendo um pouquinho insistente. Mas vamos continuar no vídeo. Então eu recebia muitos livros dessas editoras e também dos autores, que também alguns autores me mandavam diretamente os seus livros para mim divulgar, para mim ler, para mim fazer a resenha. E também recebia livros de autores independentes que não tinham vínculo com editoras, que tinham publicado seus livros de forma independente. Então eu recebia, eu lia, eu divulgava. Então eu comecei aqui no YouTube especificamente para divulgar esses livros que eu recebia. Então eu fazia vídeo resenha, eu fazia também vídeos de recebidos, que é um tipo de vídeo que eu tenho bastante saudade de fazer, em que eu mostrava tudo que eu tinha recebido durante um certo período, então tinha vários vídeos de recebidos. Então eu comecei aqui no YouTube dessa forma. Depois eu parei com tudo, eu cancelei as parcerias, eu parei com os vídeos, por causa de uma coisinha chamada TCC da faculdade. Então, quem já fez faculdade sabe que é uma época assim, bem estressante, bem cansativa, e eu não consegui conciliar mais o canal, o blog e o TCC. Eu não consegui conciliar todas essas coisas, então tentei ser justa, né? Cancelei as parcerias que eu tinha e parei com isso. Parei de divulgar os livros, até parei um pouquinho de ler. Depois, gente, eu acabei excluindo o canal, eu perdi muitos vídeos. Eu tenho, assim, uma dor no coração, porque acabei perdendo muitos vídeos. Depois, alguns anos depois, eu resolvi abrir um canal novamente, que é este aqui, e colocar alguns vídeos que eu tinha restado, algumas vídeo-resenhas. Abri, coloquei e gravei até umas vídeo-resenhas novas, só que eu não levei isso pra frente. Eu continuei lendo durante esses anos, mas eu não alimentei mais o YouTube, eu parei de gravar vídeo para cá. Até que ano passado eu resolvi voltar a produzir vídeos aqui para o YouTube para contar um pouco da minha vida, daquele reinício de vida. Quem já está acompanhando os vídeos desta nova fase do ano passado para cá, sabe que eu coloquei 2023, assim, eu fiz como se fosse um marco temporal, um reinício de vida, uma nova fase de vida, e decidi registrar um pouquinho do que vem me acontecendo, desse reinício de vida, de 2023 em diante. Então eu comecei a produzir esses vídeos que vocês devem estar acompanhando, ou se não estão acompanhando, só dá uma olhadinha para vocês terem uma ideia do que eu estou postando por aqui. Mas, no finalzinho agora de 2023, eu percebi que tem uns vídeos sobre livros, né, vídeo resenhas, já bastante antigos e que até hoje recebem comentários. Assim, é comum esses vídeos mais antigos, onde eu falo sobre esses livros, receberem comentários até hoje. Então eu fiquei pensando assim, por que eu não faço um segundo vídeo na semana? Porque agora é 2024, eu tô tentando ser bastante disciplinada e colocar um vídeo toda terça-feira no ar sobre essa minha nova fase de vida. Então eu refleti assim, por quê que eu não coloco um segundo vídeo
no ar, o segundo vídeo na semana no ar, falando sobre esse mundo dos livros. Então, eu decidi começar a fazer isso agora em fevereiro de 2024. Então, a partir desse mês, eu não vou prometer que vai ser assim, toda terça e sexta-feira vídeo aqui, mas eu vou procurar, vou me esforçar para que toda terça-feira tenha um vídeo sobre a minha vida aí, sobre a minha nova fase de vida, sobre o que está acontecendo. E toda sexta-feira ter um vídeo sobre esse universo dos livros. Então, essa, digamos, novidade por aqui, esse segundo vídeo, toda semana, que eu pretendo colocar no ar. E já contei aí como que eu cheguei no YouTube. Agora vamos para a segunda parte desse vídeo, que eu vou contar brevemente como eu gostei, como eu iniciei esse gosto pela leitura. Eu considero que eu comecei a gostar de ler, não pegando um livro e lendo assim do nada, como se fosse mágica. Não, eu acredito que eu comecei a gostar de ler lá na infância quando eu não sabia ler. Como assim? Uma das lembranças que eu tenho da minha infância é de receber, de ganhar, né, da minha mãe, muitos livros para pintar. Hoje em dia tem aqueles livros de pintar para adultos, mas na minha época, quando eu era criança, não tinha, né? Isso aí é coisa nova. Na minha época, tinha os livros de pintar só para criança e eu ganhava muito. Então, eu tenho muitas lembranças de eu pintando aquelas figuras naqueles livrinhos. A partir daí, quando eu já sabia ler, quando eu já estava lendo, o meu pai tinha um hábito, criou um hábito. Todo mês, quando ele ia no banco pegar o salário dele, ele passava numa banca de revista e comprava gibi para mim. Então, cada vez que ele ia no banco, todo mês, pegar o salário dele, do trabalho dele lá, ele já passava na banca de revista e comprava gibi para mim. E eu, criança, em casa, eu brincava, né, com os brinquedos que tinha. E do instante que começou a ter gibi, eu comecei a ler esses gibis. E com o passar dos meses, eu fui fazendo uma coleção de gibis, que eu cheguei ao ponto de eu ter meus gibis favoritos. E dentro desses gibis favoritos, eu tinha minhas histórias favoritas. E os meus preferidos, assim, os gibis que eu mais amava, que era o meu top amor, assim, eram os gibis do Tio Patinhas e da Magali. E eu amava aqueles almanacs, que eram os gibis mais grossinhos. Então eu fiquei por muitos anos lendo gibis e meu pai comprando todo mês gibi para mim ler. Então, assim, a criança, o que eu tinha disponível ao meu redor? Do instante que eu comecei a ter disponível os gibis, eu comecei a ler os gibis. E com o tempo eu peguei gosto disso. Depois, quando eu já tinha 13 anos, meu pai também, com esse mesmo ritual, né, passou na banca de revista e o dono, já amigo dele, perguntou a minha idade. E ele falou 13 anos. Aí o dono da banca disse assim, não, ela já não tem mais idade para ler gibi, não. Agora são essas revistas, revista de adolescente. Então, a minha primeira revista adolescente que eu tive na vida foi meu pai que comprou. E foi a revista Carícia. Eu nunca vou esquecer. Que pena que eu acabei passando para frente aquela revista e não guardei. Mas, assim, eu lembro dela como se fosse hoje. Então, minha primeira revista adolescente foi meu pai que me deu. Então, eu saí dos gibis e comecei a ler revista de adolescente. Porém, quando eu tinha 14 anos, meu pai faleceu. Eu faço aniversário em junho, então em junho eu fiz 14 anos e em novembro do mesmo ano ele acabou falecendo. E então a minha mãe continuou, digamos, esse ritual dele de todo mês ir na banca e comprar uma revista, mas daí íamos nós duas juntas. Então todo mês eu ia na banca e comprava uma revista adolescente. Que aí eu já comecei a comprar a revista Atrevida. Eu fazia coleção da revista Atrevida. Era sagrado. Todo mês, virava um mês, a gente ia na banca e eu comprava a minha Atrevida daquele mês. E eu fiquei lendo Atrevida por um bom tempo. Depois, claro, livros, eu comecei a ler da escola, né? Aqueles livros que a escola exige que você leia. Então, os primeiros contatos com livros mesmo, livro, foi na escola, aquelas leituras obrigatórias, né? E depois leituras para vestibular, enfim. Depois, lá com a vida adulta, uma pessoa começou a me emprestar
um livro aqui, um livro ali. E vida adulta acontecendo, eu comecei a comprar alguns livros para mim também, comecei a ganhar, esses aqui são alguns. E hoje eu sou uma pessoa apaixonada por leitura e amo livros. Então, eu acredito que eu não comecei a gostar de leitura pegando o livro e começando a ler. Eu acredito que o meu amor pela leitura começou lá nas revistas de pintura. Mas por quê? Porque a revista de pintura tem aquela estrutura quase de um livro. É fininho, né? Aquelas caderninho, né, de figuras para as crianças pintar, mas já é o formato de um livro, já é papel, né? Já tem as figuras, eu tenho que folhear, a criança, né, tem que folhear, tem que passar para outra página para pintar a outra figura. Então eu acredito que aí já começou um amor ali no papel, folhear, ter outra página, depois os gibis, que foram minhas primeiras leituras, e foi uma leitura para mim super divertida, ler histórias do Tio Patinhas, da Mônica, do Cebolinha, do Chico Bento. Então foi uma leitura agradável para mim. Então eu considero que o meu amor, né, pela leitura foi um amor construído, que começou lá nas revistas de pintar e chegou até aos livros. E depois, né, já adulta, já fazendo faculdade, foi reforçado esse amor à leitura com o blog Trilhas Culturais e com as parcerias. Inclusive, eu estava gravando esse vídeo aqui, porque é a segunda vez que eu gravo esse vídeo, porque eu estava gravando e a câmera não estava gravando, né? Comecei a falar na frente da câmera e eu não tinha colocado para gravar, né? Uma pessoa muito atenta, né, que eu sou. Mas quando eu estava gravando a primeira vez, que não gravou, eu tive a ideia, e já vou anotar aqui, que um dos vídeos que eu vou gravar para sexta-feira, porque sexta-feira o assunto vai ser livro, tá? Não necessariamente vídeo resenhas de livros, mas vai ser sobre o universo dos livros. Eu vou gravar um vídeo contando a história do meu blog Trilhas Culturais, porque a história é bem interessante. Então é isso, o vídeo de hoje é só para dar essa introdução de como eu cheguei aqui no YouTube, que foi por causa dos livros, e como eu gostei de ler. Então, quando eu vejo essa história da revista de pintar, dos gibis da revista adolescente depois dos livros, eu vejo a importância que os pais têm na construção, às vezes, de um hábito que aquela criança vai ter lá quando adulto. Não vou afirmar que fazer o que meu pai fez, né? Que meus pais fizeram para mim, de dar revista ali de pintar, depois dar gibi, depois dar revista de adolescente, vai construir um adulto apaixonado por leitura. Óbvio que não. De repente, um casal, né? Pais fazem isso com seu filho, com a sua filha, e quando adulto, essa filha, esse filho não curte ler. Né? Não é uma receita de bolo que vai dar certo para todo mundo, mas para mim deu. Então essa receitinha aí, livro de pintura, gibi, revista adolescente e depois os livros na escola, para mim deu certo. E eu acredito que também teve outra coisa que me influenciou. O meu pai, ele não tinha fundamental completo. Ele não chegou a estudar todo o fundamental. Porém, eu tenho uma lembrança muito grande dele, que era ele lendo jornal. Ele lia todo o jornal. Quando eu era criança, ele se aposentou e ele comprava 2 jornais. A Zero Hora, que é de Porto Alegre, e o jornal A Razão, que é aqui da cidade. O jornal A Razão não existe mais, já faz alguns anos. E eu via ele todas as manhãs, bem cedo da manhã, quando buscava o jornal dele, lendo. Gente, ele lia esses 2 jornais da primeira à última página. E eu via que talvez ele não lesse tudo completamente 100%, mas ele olhava todas as páginas e ele lia bastante. Então eu tive isso muito forte na minha infância. Ele pode não ter feito faculdade, ele pode não ter feito altos cursos de graduação. Ele era uma pessoa simples, batalhadora, que não fez o fundamental completo, mas ele era uma pessoa que lia muito. E a imagem dele lendo o jornal todo dia
ficou muito marcado também dentro de mim. E talvez isso também tenha influenciado o meu gosto pela leitura. Então eu vejo que é um conjunto de coisas. Esta é a minha história, de como eu comecei a gostar de ler e dos fatores que eu acredito que influenciaram esse meu gosto pela leitura. Eu acredito que essa história aí que eu contei influenciou muito eu gostar de livros e eu ter uma estante aqui cheia de livros. Então é isso. Eu gostaria agora de fazer uma pergunta para você que gosta de ler. Para quem gosta de ler, eu gostaria que contasse aqui, colocasse nos comentários como você começou a gostar de ler. Qual a sua história? Né? A minha história eu tentei resumir dos caderninhos ali de pintura, passando pelos gibis, das revistas ali, Carícia Atrevida. Mas agora eu quero saber de você. Para quem gosta de ler essa pergunta, tá? Qual é a sua história? Como você chegou aos livros? Como você começou a ler? Como você pegou esse gosto pela leitura? Eu vou gostar muito de ler histórias de outras pessoas. Mas então é isso. Então, inaugurando esse segundo dia de vídeos aqui no YouTube, em que eu vou falar sobre o mundo dos livros. Então eu chego aí falando, né, como eu desenvolvi esse gosto pela leitura e contando como eu cheguei no YouTube, que foi por causa dos livros. Então acho que não tinha um vídeo melhor para estrear essa nova fase e voltar com os vídeos de leitura, que são os vídeos originais aí do YouTube, quer dizer, do meu YouTube, né? De como eu comecei no YouTube. Então, nada melhor do que começar a voltar às raízes e voltar a falar sobre esse assunto. Mas quem não curte livros, não tem problema, tá? Toda terça-feira vai ter aqueles vídeos aleatórios sobre a minha vida no ar. Quem curte, vai ter toda sexta-feira esse assunto por aqui. E quem não curte, vai ter o vídeo de terça-feira. Então é isso. Até mais. Sexta-feira que vem tem mais um vídeo sobre esse universo aí.